Alô, pessoal. Estou começando aqui o terceiro episódio do nosso podcast Ver o Papo. Desta vez estou com uma convidada, uma pessoa jovem. É, portanto, um desafio da minha parte, porque a minha proposta aqui não é só ampliar o alcance, né, da visibilidade, contribuir para isto, mas também o desafio de aprender. Então, eu trago hoje aqui uma pessoa muito jovem, com a qual eu espero aprender e que todos nós que vamos ver esse vídeo, que nós aprendamos também. A pessoa que eu trouxe aqui hoje, uma convidada toda especial, é esta pessoa aqui, Tainá, mas que se anuncia nas redes sociais como Thay Silva. Muito bem. Bom, Tainá, mas também tu colocas Pretai, né? Pretai. Também. Pretai é uma tomada de posição, uma atitude. É uma autoafirmação, é Ah, o me dizer, aham, me colocar. legal. O que revela, eu tenho que ficar de olho nas câmeras aqui, o que revela uma tomada, né, de posição, consequentemente, uma tomada de consciência de si, sobre si, e que revela, portanto, um posicionamento frente às questões presentes, né? Não é isso? Como é que começou? Fala um pouco assim da tua história. Como é que tu fizeste este caminho? Se já é uma coisa muito clara para ti, essas questões desde criança. Porque tu és uma militante, não é isso? Sim. Uma militante de que movimento ou de que movimentos? Nossa, eu gosto de me dizer como uma pessoa das encruzilhadas, dos encontros, dos atravessamentos, né? Porque eu sinto que essa consciência de mim me fez entender que meu corpo ele é atravessado por muitas coisas. De gênero, de raça, de classe, de território, de sexualidade. Então, eu me entendo como um corpo das encruzilhadas. E aí, Carla Cotirene, inclusive. Eu fiquei lembrando já aqui, né? Já ficou lembrando aqui. A autora que a Tainá Pretai Tai menciona é esta aqui, Carla Acotirene, com este livro Interseccionalidade, que faz parte desta coletânea, né? Coordenada pela Djamila Ribeiro. Djamila? Djamila Ribeiro. Aham. Que é uma série de livros, né, com autoras e autores negros, uma coisa super bacana. Bom, aproveitando, Thay, essa referência, deixa eu te perguntar. Tu és formada, estás te formando em História, já se formou? Tô quase, vou defender um TCC que inclusive fala sobre as encruzilhadas Legal. das mulheres negras encarceradas, que é um outro lugar, ou não lugar, como a gente entende, como eu referencio dentro do meu trabalho, que é entender aquelas mulheres como um lugar que me foi destinado. Então eu me entendo como esse corpo desviante daquele território, daquele espaço. Então eu me debruço a estudar. E aí trago outra referência minha, que é a Angela Davis, que fala que eu não serei livre enquanto todas nós não formos. Pô, legal, então, olha só. Eu entendo que as minhas amarras são totalmente diferentes das delas. Eu entendo que para que eu realmente exerça a minha liberdade, eu entendo que eu preciso, inclusive, usar do meu alcance para tirá-las de lá também. Dentro do possível, né? E eu acho que escrevendo tento fazer isso. Caramba, olha, legal. Eu suspeitava que a nossa conversa fosse um pouco por esse lado, mas não tinha certeza. Eu suspeitava. Enquanto eu me preparava, enquanto eu lia também, via, buscava mais informações para essa nossa conversa, eu fazia assim meio que preparando a possibilidade da gente entrar nessas questões. E fiquei muito contente, né? Fiquei muito contente que a coisa já tenha acontecido assim. Mas já que tu mencionaste a encruzilhada, quer dizer, a encruzilhada, pelo pouco que eu percebi, ela é tanto uma referência à matriz africana, quanto um aspecto conceitual que aparece aqui no pensamento da Carla Cotirene, né? A encruzilhada, uma referência a uma divindade, não é isso? Se eu não me engano, Exu, mas que também tem
eu estou esquecendo aqui das câmeras, mas que também tem uma proposta analítica, não é isso? Que evoca o conceito que nomeia o livro dela, né? Exato. Pode falar desse conceito aí? Sim, sim. Interseccionalidade vem justamente dessa encruzilhada, desse encontro, que demarca tanto, traz várias referências, né? De Exu, como foi falado, mas também das encruzilhadas enquanto territorialidade, enquanto território de travessia, de encontro, de caminhos. E aí a Carla Cotirene, ela traz um debate que para mim é muito necessário, que é entender que o meu corpo, ele não é só um corpo, ele é vários atravessamentos, vários movimentos, ele é plural. E aí, quando ela traz isso, ela reivindica o lugar da complexidade dos nossos corpos, né? Então, quando a gente tem um determinismo, enquanto o pensamento europeu ele pensa esse determinismo, a Carla entende que a gente tem que entender dentro da complexidade do ser humano. Então a gente vai entender que é jovem, eu levanto a bandeira da juventude, inclusive, mas eu entendo que eu não sou qualquer jovem, eu sou uma jovem negra, isso já muda toda a minha vivência enquanto jovem no Brasil hoje. E aí, além de negra, eu sou bissexual, e é outra vivência. Então, a Carla entende que nós somos esse corpo atravessado. Não só eu, mas todo mundo tem os seus atravessamentos. Inclusive, as pessoas brancas, que se dizem universais, têm seus próprios atravessamentos. Né? Sejam territoriais, de classe, de sexualidade, eles vão ter. Então, ela traz um conceito que, para mim, é tanto favorável para as complexidades da comunidade negra no Brasil, quanto para a própria branquidade, de se entender enquanto corpos complexos mesmo. E eu acho que é nesse sentido de entender essa dimensão total do meu corpo, né? Que fala muito dessa autoafirmação, inclusive. E aí, cada vez eu precisei me autoafirmar para entender que eu era um corpo das encruzilhadas. E eu falo isso sempre onde eu posso, onde eu alcanço. Legal, legal. Bom, eu comecei te perguntando se essa consciência é uma coisa que tem a ver com o teu processo mais recente, formativo, ou se já é algo que tu começas a ganhar isto já no seio da família, influência dos teus pais ou de alguém, ou se é algo que tu passaste a tua adolescência, né, o período escolar, tu tiveste contato com essas ideias, com essa literatura dessas autoras, desses intelectuais negros, tu tiveste contato com isso na escola e na faculdade? Ou na faculdade? É bem recente, na verdade, esse conceito da autoafirmação para mim, da consciência de mim, é bem recente, assim. Porque em casa era o paraíso, assim. Tipo, as minhas provas eram celebradas, era tudo muito perfeito, era muito defendida desse complexo de sociedade que eu entendi depois. Mas quando eu chego na faculdade, lá eu entendi que ou eu me dizia ou ninguém ia me ver ali. Então eu ia ser aquela que ia tirar as piores notas, que ia chegar atrasada porque eu moro a 2 horas da universidade, e eu ia ser aquela pessoa que ia ficar no fundo da turma. Então ali eu entendi que eu era atravessada não só pela complexidade da minha casa, do meu núcleo familiar como um todo, mas por uma sociedade inteira que se estrutura de alguma forma. E essa forma eu entendi que era racista, patriarcal, enfim. E aí comecei a entender essa complexidade, mas foi na universidade, isso em 2017. Eu tinha 18 anos, eu tinha acabado de entrar, hoje eu tenho 23, então não faz tanto tempo. A idade do Vinícius, meu filho, que é teu amigo, né? Exato. E Vinícius, inclusive, foi alguém muito fundamental nesse processo, porque foi quem me apresentou a leitura como uma possibilidade honesta mesmo. Pô, legal. E quando eu falo honesta, eu falo de imaginário. Porque antes disso, a leitura ela era para pessoas que não eram como eu. Então, eu não me considerava leitora. Mas quando eu vi o Vinícius se autoafirmando nesse lugar com naturalidade que ele traz até hoje, eu falei, caramba, eu posso ler também. Olha só que legal. E aí eu acho que eu defendo também esse lugar do imaginário como lugar do possível, sabe? Se eu entendo que semelhante a mim, eu entendo que ali é possível, eu também posso ser aquilo, ou posso querer aquilo, ou não querer também, e tudo bem. E eu acho que isso mudou muito a chave, porque foi na universidade que eu vi, inclusive, corpos como o meu sendo o que elas queriam ser. Advogadas, médicas, dentistas ou professoras, sabe?
E eu acho que ver é criar esse imaginário do possível, e eu fiz isso na universidade, que foi quando eu me enxerguei também. E isso entrou em casa, foi um movimento meu para dentro também. Aham. Porque quando eu entendo a minha casa dentro daquele núcleo seguro, eu entendi que ali também tinha atravessamento diferente dos meus. E aí eu também cheguei com esse debate em casa e hoje a gente vem caminhando para isso. Lógico que totalmente diferente do que eu via na faculdade, porque a minha mãe vem Aham. de uma estrutura diferente da minha. Aham. Mas essa consciência racial a outros modos também aconteceu, sabe? Aham. Em casa. E eu venho fazendo esse processo de retomada o tempo inteiro, de buscar lá e retornar. Tem uma atividade, contar rapidinho essa história que eu adoro, que eu fui fazer uma formação de cultura popular, lá na Unipop, inclusive. Uhum. E aí tinha que fazer uma atividade para falar de onde que tu vem e para onde tu vais. E aí na atividade eu mencionei que eu venho de Coraci e eu vou para Icoraci. Então, eu acho que é um pouco desse movimento que eu faço de vir, né, de buscar outras coisas, de participar desse núcleo do centro de Belém, inclusive fora, já fiz trabalhos para fora, Aham. mas sempre retornar, sempre voltar para Icoraci, entender ali como um lugar de construção também, das oportunidades que eu não tive ali, mas que eu posso dar ali. Pô, legal. Olha, tanta coisa. Quando eu convido alguém, eu fico atento para adentrar, como eu falei, o contexto daquela pessoa. E como eu te disse, é um contexto que é um contexto meu também, né? Esse é um processo que, para vocês que são mais jovens, né? Eu acho que essa contribuição dessas autoras, desses intelectuais, né? Que jovens, muito jovens também, muito mais jovens do que eu, Djamila Ribeiro, Carla Cotirene, o Silvio Almeida. Almeida, eu acho que é mais jovem do que eu também, que é um pessoal que apareceu, não do nada, mas forçou, né? Está forçando, e é um pessoal que está começando a ser lido na academia. Na minha época, eu não tive acesso a nenhum autor. Não me passa na mente nenhuma insinuação a um autor que não fosse eurocêntrico. Não me lembro agora. O que eu encontrei depois. E lidar com esse material para mim foi. Eu estou vivendo aqui esta semana, né, de leituras e vídeos, leituras, uma semana também muito importante que eu tenho certeza que vai repercutir também no meu trabalho como professor. Eu li recente esse pequeno manual, né? Vou mostrar aqui, pequeno manual antirracista da Djamila e, puxa vida. Bom, mas, então, a partir de um certo momento, tu começaste a perceber essa estrutura, né, essa estrutura geral, que determina, de certo modo, certos lugares, certas posições, que isso atravessa a tua família como atravessa as famílias todas, a minha também, e tu começaste, então, a tomar posicionamento, portanto, a te fazer protagonista da tua própria trajetória. Né? Como é que tu vê isso? O que é ser protagonista? Parece que a resposta é muito óbvia, mas eu quero ouvir de ti, tá? Ai. Olha, é um desafio também. Quando eu tomei consciência dessa estrutura, do posicionamento, da autoafirmação, eu também tive a ciência de que não era fácil lidar com aquilo. Não são flores ser Aham, protagonista da sua própria história quando tu é negra, aham, mulher, jovem, LGBT, pobre, aham, na periferia. Então não é fácil, não é um mar de rosas, assim, como a gente pensa, como a gente vê por aí, porque, inclusive, eu precisei disso, eu precisei de inspirações reais, de aham, protagonistas reais como eu, para conseguir me colocar nesse lugar, aquela questão do imaginário que eu falei mais cedo. aham, Então, se tornar protagonista da nossa da própria história é assumir o desafio da existência, de uhum, viver plenamente. Hoje eu reivindico viver plenamente. Eu entendo que viver plenamente é ter educação, é ter cultura, é ter lazer, é me divertir, é estudar, é trabalhar com dignidade. E reivindicar isso é correr atrás também, é entender o posicionamento, o que é que eu preciso fazer.
enquanto um corpo que precisa se posicionar para existir. Então, Aham. eu não tenho outra opção senão me dizer com nome, sobrenome e me posicionar dentro de uma política que eu admiro e assumo que sou ativista, e eu acho que é um pouco desse caminho, assim, que eu entendo, né? Não são mares, mas são necessários, assim, sabe? São águas que a gente precisa atravessar para entender que a existência, ela é nossa. Aham. E ela precisa continuar sendo, né? Legal. Então, nesse caminho, tu foste te descobrindo, foste te reconhecendo, ganhando consciência de si e consciência do mundo, percebendo, né? Ganhando condições de analisar essas estruturas, esses lugares e assumindo, portanto, esta postura. Mas como é que se deu, então? Como é que tu vais colocar isso na prática? Como é que se dá, na prática, essa tua aventura enquanto protagonista? Com o que tu vais te conectando? Eu sei que tu fazes parte de, eu sei que tu fazes parte de alguns coletivos. Sim. Eu gostaria que tu explicasses aqui o que é essa ideia de coletivo, o que isso representa, o porquê do coletivo. E daqui a pouco, eu não quero deixar passar a referência ao imaginário que tu mencionaste há pouco, eu quero retomar. Caso eu esqueça, se tu puderes me Tá lembrar. bom. Sim, então falemos do coletivo. Coletivo. Tá, falemos de como é que tu vais achando caminhos, como é que tu vais achando conexões e de repente eu sei de ti, sei através do meu filho, que aqui e acolá a gente conversa e acabo ficando sabendo. Daí então, e também te acompanho, né? A gente é amigo nas Sim, redes sim. sociais e tal. Para ti, boa, tem uma postura, tem uma fala que eu acho que é interessante compartilhar com outros jovens, também com meus colegas professores, com todo mundo, né? Como é que se dá na prática, começando por aí, essas tuas conexões? Tu vais encontrar pessoas, tu falaste que alguém te inspirou, pessoas te inspiraram, e tu vais tomar como referência. Como é que isso acontece na prática? Ai, aí eu trago mais uma grande inspiração. Adoro falar o nome dessas pessoas, sobretudo quando elas estão em vida, mas infelizmente essa eu menciono como alguém que já morreu e deixou um legado enorme, que é Marielle Franco, que quando morre ela deixa uma das grandes frases que ela deixa como legado é que eu só sou porque nós somos. Então eu acho que isso me puxou uma coletividade que eu não tinha até ali, até aquele impacto da morte de Marielle. E que foi quando eu virei uma chave. Falei assim, cara, eu não consigo aquilo que eu falei mais cedo de existir plenamente se eu não estiver em coletividade. Tu já conhecias a Marielle antes da história? Não conhecia. Conheci quando aconteceu a coisa. Aham. Quando ela foi assassinada. E aí, isso me retomou esse imaginário, essa possibilidade, essa verdade de que eu só vou conseguir existir dentro dessa estrutura quando eu existir coletivamente. E aí é entender que eu sou um corpo coletivo, eu sou esse corpo atravessado por outras pessoas. E aí eu fui compreender que essa coletividade ela se dá das várias formas, inclusive... E isso foi diferente também, porque quando eu entrei na faculdade, eu tive... Meu primeiro contato com essa consciência de mundo foi entender que precisava de uma grande revolução para mudar isso tudo. E realmente acho que precisa. Mas que existem diferentes revoluções. O manual da Djamila Ribeiro, que não chega a, sei lá, 100 páginas, também é uma forma de contribuir para essa transformação. Sim. Foi quando eu entendi que eu conseguia fazer do lugar que eu estava com as coisas que eu tinha ali. E aí foi quando eu me entendi também com essa mulher da comunicação, né? Essa mulher que gosta de falar, de se expressar. E que fala e se expressa muito bem. Muito obrigada. Ganhei muito na licenciatura, né? Mas isso vem de mim já. E aí eu gostei muito e eu falei que, cara, eu consigo contribuir aqui. Então, eu entendo as diversas formas que cada um tem de contribuir, mas eu vou contribuir aqui. E aí eu fui para comunicação, mas antes de chegar na comunicação, chegou o cinema. E o cinema como ferramenta de transformação social, porque para mim foi uma transformação social. Então, quando eu falo do cinema, ele é num lugar muito sensível para mim, porque me atravessou, me transformou como uma pessoa que luta pela existência, que é ativista. Então,
o cinema é uma desses caminhos, uma dessas conexões. E pode perguntar por aí que não se faz cinema sozinho. Aham. E foi um lugar também que eu entendi do fazer. Aquela reflexão que Marielle trazia, eu entendi no cinema. Eu falei, ali, realmente, a gente não consegue fazer filme sozinha. Legal. E foi Deixa eu enfatizar, então, que tem outras. Tu participas de outras Sim. frentes e tal. Ah, o cinema, como é? Vocês já fizeram filmes, tem filmes. Fala um pouco mais aí. Que filmes? Sim, sim. Quem porventura esteja assistindo e queira conhecer e Com tal. certeza, inclusive tem um que tem um meu coração enorme. Mas esse caminho no cinema começou com a realização da primeira Mostra Tibé, que foi inclusive na Universidade do Estado ainda, Mostra na Tibé? UEPA. Primeira Ah, Mostra Tibé. Chibé. Ah, Tibé. tá. Mostra Isso. Chibé, sim. E aconteceu, foi um grande evento para mim, foi muito bom. E aí de lá eu comecei com a Tibé Produções, que virou um coletivo. É uma produtora Isso. coletiva. Isso, uma É um produtora coletivo. coletiva. Aham. Que nasceu a partir da mostra, entendeu? Aham. E aí comecei lá, a gente já fez alguns, mas a principal que a gente tem hoje é a série Não São Apenas Rimas, que a gente debate a música como não é apenas ritmada, mas ela tem uma mensagem de Aham. autoafirmação, de consciência de classe e tal. Pô, Então legal. a gente trabalha o Que educacional legal. a partir da música e aí a gente reafirma, autoafirma que não são apenas rimas. Uhum. E também hoje eu trabalho na Negritar Filmes e Produções. Negritar. Negritar. E tem um trabalho dentro da Negritar, que é uma realização da Negritar e que eu me conecto bastante, que é o Telas em Movimento. Aham. Em 6 meses, a gente está em 6 meses, 7 meses, a gente concluiu 10 filmes. Uau. Em 10 territórios da Amazônia. E eu tenho muito orgulho de falar isso, porque foi um desafio quando eu recebi o projeto. Eu falei, cara, a gente vai fazer isso mesmo, tenho certeza. Mas quando eu vi ele se desdobrando e nascendo e acontecendo, a gente entendeu a necessidade do cinema coletivo nas periferias, nas comunidades, que é inclusive o que vai acontecer no 5º Festival de Cinema das Periferias e Comunidades Tradicionais da Amazônia. Que vai acontecer Vai onde? acontecer Onde? no dia 3 de setembro, no Portal da Amazônia. Ah, legal. Entendeu? Aham. E é em alusão ao Dia da Amazônia, né? Então, é entender as nossas vozes protagonizadas por nós mesmos. Aham. Então, foram 10 filmes em 10 territórios diferentes da Amazônia, incluindo Maranhão, Pará, a gente chegou aí a Altamira também. Pô, legal. E Isso é bonito de Foi. ver jovens envolvidos. Sim. nosso público maior é os jovens, inclusive. Aham. Mas teve idosos, crianças. Só não muita fala gente muito distante, participou. porque senão. Sim. Mas tu pode manipular aí. Sim. Sim, aí Maranhão. Maranhão, Altamira, Jurunas, Outeiro, enfim, foram 10 territórios. Não vou conseguir retomar na memória todos. E esse material tá disponível na internet? Vai ficar disponível no dia 5 de setembro, que é no Dia da Amazônia. Aham. Então a gente vai celebrar essa Amazônia contada por nós mesmos, diferentes narrativas, que inclusive é o propósito. Então, trabalhar com cinema para mim é muito mais do que o próprio cinema, mas é o que eu vou contar a partir dele, sabe? E eu entendi que com esses 10 filmes a gente contou sobre as narrativas da Amazônia, falando sobre clima, que é um assunto que está acontecendo hoje, Sim. por nós mesmos, entendeu? Por quem vive esse território, por quem vive essa mudança climática. E trouxe esse protagonismo de muita gente, assim, entrou. Eu acredito que nesses 10 filmes a gente tem para mais de 2.000 pessoas alcançadas legal. em 10 territórios. E aí a gente entende que é a transformação acontecendo ali, entendeu? Então a minha conexão com o cinema é um pouco desse fazer coletivo que eu entendi ali. E é a minha ferramenta que eu tomo posse hoje mesmo, e digo que é um lugar que eu gosto de atuar, que eu gosto de fazer. E eu acho que é onde eleva a minha máxima potencialidade mesmo, de continuar na luta, no ativismo, de me inspirar também, de me atravessar, de não me perder nessa conjuntura de mundo. Então, o cinema, para mim o cinema é comunicação. Pô, legal. Tu falaste em não se perder e tal, e dessas conexões, desses avanços que te levaram ao cinema e a outros espaços, digamos assim. Deixa eu te perguntar, nessa tua trajetória, esses
vou usar aqui, talvez sem muito critério, esses territórios que tu foste adentrando, eles se abriram facilmente para ti? Quer dizer, a recepção foi assim tranquila ou tu já enfrentaste alguns nãos que te fizeram, que te balançaram? O que eu estou querendo dizer? Tu responde depois eu digo aonde eu quero chegar. Sim. Tá bom. Eu acho que tem dois caminhos para responder isso. A nível de caminhos profissionais, eu já recebi muito não. Muito não, assim, já tive que lidar com muitas frustrações, porque o cinema, ele também não é um lugar que foi para mim. Nunca me foi dado o cinema como lugar possível. Então, é uma apropriação. E toda apropriação, ela é dificultosa. Então, eu encontro um espaço no cinema quando eu chego na Negritar, que é um lugar de pessoas pretas trabalhando com pessoas pretas, periféricas, em sua grande maioria. E ali eu consigo me encaixar com potencialidade. Então a Negritar, ela existe antes da tua chegada, já existia. Existe. Certo. E aí, até chegar lá também receber muitos nãos, inclusive com a Chibé Produções, que a gente está tentando, mas não é tão fácil as coisas com o cinema aqui, porque o cinema é caro, o cinema ele tem uma estrutura, ele precisa de uma estrutura que não é fácil, né? E a gente defende, inclusive, a acessibilidade dele com o celular e tal, mas isso também é um processo que demora, que é com muita calma, com muita sabedoria e tal. Então, como é que tu falaste que é caro? De onde vêm os recursos? Como é que vocês conseguem agenciar para produzir? Até aqui eu consegui muito com o edital. Edital, legal. Inclusive, incentivo do governo. E por isso a importância de leis como Paulo Gustavo, Aldir Blanc, que foram prorrogadas agora. E eu acredito que é esse incentivo do governo para que a gente consiga resistir e existir construindo cinema hoje. Entendeu? Mas isso falando desse corpo que não é o clássico do cinema. Porque a gente entende que também, quando a gente fala de cinema, as grandes produções que a gente lembra imediatamente não foram produzidas no Norte. Menos ainda onde nós estamos, que é Outeiro e Coraci. Sim. Então, falar também de cinema é falar de um território demarcado, de quem tem a oportunidade e de quem não tem a oportunidade. E aí eu acredito que esses incentivos que vieram durante a pandemia, como a Lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc, perdão, e posteriormente Paulo Gustavo, essas leis incentivam com que a gente faça a coisa acontecer, entendeu? E além de garantir a existência daquelas pessoas que trabalham, é garantir que a gente vai fazer um bom trabalho também. Pô, legal. O que eu ia te perguntar? Era algo, mas me fugiu. Enquanto eu tento lembrar, deixa eu voltar à história do imaginário. Não. Lembrei. Quando eu te perguntei sobre os nãos possíveis, eu lembro que tu tiveste uma experiência que, acho que o Vinícius me falou alguma coisa, eu acho que eu soube também, não sei se através de ti, pelas redes sociais. Tu tiveste uma experiência à frente do espaço em Coraci, um espaço cultural. Como é que foi? Foi uma experiência que parece que não foi assim... teve algum desagrado, alguma coisa. Sim. Eu estou pensando aqui no conceito aqui das pensadoras negras aqui, os conceitos de espaço, de poder, né? Como é que foi essa tua experiência? Parece que houve algum tipo de desconforto, sem citar pessoas, claro, mas como é que foi essa experiência? O que está em questão aqui? O que está em questão aqui? Me parece, e eu sei disso também por experiência, tem um outro conceito de uma pensadora negra que é o de pacto narcísico, né? Eu queria que tu, nessa referência, mobilizasse de repente esses dois conceitos. Espaço de poder e pacto narcísico. Sim. A branquidade, ela se organiza, né? Ela não é aleatória no mundo. Ela se organiza. E aí vem esse pacto narcísico independente branco. De ser esquerda ou direita, né? Sim. Isso é aquela frase clássica, entre esquerda e direita eu continuo sendo preta. Sim. Então, isso acontece em todo lugar. Inclusive, espaços que deveriam ser dados à cultura plenamente, mas não são.
Então, eu tive essa experiência, foi logo no início de carreira, foi a minha primeira produção grande cultural. Aham. E foi bem difícil, assim, porque ali eu era lida como uma jovem que não sabe o que está fazendo. Então, era sempre colocada em dúvida, eu fui colocada várias vezes em xeque para saber se eu sabia o que eu fazia. Aham. E para mim foi muito difícil. E ali eu vi a desmascarada na minha frente que há um pacto branco de que eles vão se proteger, não Sim. importa o que eles façam, eles vão se proteger. Sim. E isso acontece real, assim. Eu senti ali, e logo eu tinha 20 anos na época, né? Não que hoje eu tenha muitos mais que isso, mas na época eu tinha 20 anos, e pra mim foi muito difícil de lidar, porque eu também não tinha uma consciência que eu tenho hoje, Aham. de articulação social, de articulação minha mesmo, de compreender esses espaços. De amadurecimento, na verdade. Então foi bem difícil de lidar ali. E eu entendo que esses espaços de poder, de tomada de decisão, eles também não nos é dado. E é interessante que não seja dentro desse contexto de mundo. Porque se a gente inclui e isso eu já vivia na pele, se um entra, na próxima ano entra 5 junto. A gente tem um exemplo disso na própria candidatura de mulheres negras, né? Que nas últimas eleições teve um grande incentivo, assim, bora eleger mulheres negras, e quando a gente vê esse ano, a gente bate um recorde de candidaturas de mulheres negras no Brasil. Então, a gente entende isso. Isso acontece. Quando uma entra muita gente junto. Legal. E eles não querem. Esse é um espaço que a gente entende como revolucionário, para que a gente consiga decidir sobre algumas coisas, inclusive sobre a cultura. E ali eu não conseguia decidir por ser negra, mas, sobretudo, por ser jovem. É um espaço que eu entendi ali como majoritariamente de pessoas mais velhas, que já estavam ali há vários e vários e vários anos, dentro desse pacto, inclusive, de que, né, a gente reelege pessoas Sim. que, enfim, são destinadas àquele espaço de poder, por serem brancas apenas, e não necessariamente por uma conduta profissional. E ali foi bem marcante na minha vida, inclusive, assim, saí outra pessoa dali. Porque eu saí muito machucada, mas tive uma conversa muito importante com uma mana, que inclusive estava lá e que é preta, e ela falou assim, eles não vão te entender, e eu espero que tu nunca ache que tu precisa explicar. Então ela falou, segue teu rumo, segue no que tu acreditas, segue no que tu faz, porque os caminhos, eles se encontram, eles vão ser teus, o que tem que ser teu. E ali eu entendi muita coisa que eu tinha que seguir realmente, né? Então foi um espaço importante, carrego aquela experiência para mim até hoje, mas também entendo onde eu luto, pelos espaços que eu luto como necessários, entendeu? Para não abrir mão da minha saúde mental, inclusive. Certo. Tu falaste no começo sobre imaginário, sobre referências. E ao falar em imaginário, de onde tu tiras uma certa direção, aí eu lembrei, primeiro, de uma foto que eu vi tua com o Ailton Krenak, né? Eu acho que tu colocaste na legenda alguma coisa com o meu avô, ou ele falando da minha neta, alguma coisa assim. E eu fiquei maravilhado ao ler Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Sim. Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Olha, como eu te falei, esta semana é uma semana que eu acho que vai fazer diferença na minha vida, por conta do contato com esse material. Eu já tinha, porque a gente fica atento, compra, mas eu li e tem uma parte que ele fala disso, né, do sonho que não é a experiência onírica, não é isso, mas talvez próximo do que tu chamaste aí de imaginário, de onde tu tiras uma direção, que é o que ele fala também. Bom, nesse teu trajeto, nessa tua caminhada, deixa eu tirar aqui de mim, nessa tua caminhada, tu foste encontrando pessoas, né? E encontraste uma pessoa como ele, que é uma pessoa maravilhosa, pelo que diz, pela postura, pela grande lição presente neste livro,
que, aliás, recomendo a todas as pessoas que, porventura, virem este vídeo, que leiam Ideias para Adiar o Fim do Mundo. É uma referência para ti? Nossa, demais, demais. O Ailton, ele é um grande avô, como ele mesmo mencionou. Essa história eu adoro. Eu conto pra todo mundo aí, porque eu estava numa gravação e aí ele apareceu, ele veio pro FOSPA, que inclusive é um grande evento que aconteceu. Ele veio para o FOSPA. FOSPA. Isso. O que é o FOSPA? É o Fórum Vi que Social. eu sou alienado, né? Eu vi acontecendo. Fórum Social Pan-Amazônia. Sim. Continua. E aí ele veio para esse fórum, né, que é super importante, inclusive muito grata por trazerem ele para esse debate, né? E aí ele falou, eu pedi para tirar uma foto, óbvio, não ia deixar passar sem tirar uma foto. E aí na posição que a gente ficou, ele pediu para ficar sentada e ficou em pé ao meu lado. E aí eu falei, nossa, parece aquela foto de avô e neto. Aí ele virou pra mim, mas eu sou teu avô. Né? E aquilo me emocionou muito naquele momento, porque, enfim, foi de uma naturalidade gigantesca. Assim. E o Ailton, ele é pra mim essa pessoa do imaginário. Ele cria imaginários e eu acho que um dos maiores que ele traz para mim enquanto população, enquanto reconhecimento, é a retomada da Amazônia. Porque nesse meu trajetório de consciência de mim, foi muito mais fácil buscar referência em África. Sim. E aí me peguei nessa herança africana e que eu reconheço hoje que é muito forte e referencio também. Mas o Ailton, ele falou que há uma referência amazônida, que é muito mais próxima, inclusive, a nível geográfico, territorial, do que a própria África. E por que a gente não retoma isso? E aí, o Ailton, além do Ailton, pensando com ele, me veio várias coisas, né? Vários imaginários. Por que é mais fácil retomar a África do que a Amazônia? E aí, ele me criou esse imaginário de tomar posse, de que a gente há séculos vem adiando o fim do mundo. A gente vem criando ideias para adiar o fim do mundo, literalmente. Então, para mim, ele os povos tradicionais, né? Sob o risco deste assédio cada vez mais que avança cada vez mais, né? Colocando com a sua lógica de separação. Pelo que eu entendi em algum lugar aqui, eu marquei, mas não vou achar. Essa sanha desta lógica civilizatória do Ocidente, de olhar a Terra, que é a grande mãe, né? Olhar a Terra como recurso, né? Olhar para um rio como recurso, olhar para uma montanha como recurso, quando na perspectiva de povos tradicionais, como o povo Krenak, por exemplo, a montanha é um avô, né? A montanha é um avô, é um parente. Então, pelo que eu entendi, essa lógica, a lógica da técnica, né, a lógica da mercadoria, do povo que quer transformar tudo em mercadoria, separa em duas dimensões um aspecto transcendente da natureza, que dá sentido à vida dos povos tradicionais, e o aspecto imanente, que alimenta, né, que provê. Então, segundo ele, deixa eu ver que eu me perdi um pouco aqui. Segundo ele, uma das saídas para se adiar o fim do mundo seria justamente investir no sonho, né? Que é mais ou menos essa ideia, que me parece que essa juventude, por isso que eu digo que para mim é uma oportunidade de conversar contigo e aprender, porque a minha geração, como eu te disse, a gente não teve contato com essas ideias, elas não eram tão disseminadas. E essa galera jovem, esses pensadores mais jovens do que eu, essas moças, essas mulheres, como a Carla Cotirene, Djamila e outros, é um pessoal que está chegando agora com ideias. Vocês usam a palavra potência com bastante frequência, com um grande potencial, não sei se revolucionário, mas sim de tentativa de adiar o fim do mundo, né? De tentativa de pacificar de algum modo, de resolver problemas. Eu estou falando muito para alguém que pergunta de novo, né? Igual eu fiz com o Daniel. Mas eu queria te perguntar se tu acompanhaste recentemente uma divulgação
de que a Academia de Hollywood pediu perdão a uma atriz indígena. Tu chegaste a ver isso, não? Não. Que nos anos 70 fez um discurso, fez um protesto durante o Oscar a respeito do modo como a indústria de Hollywood tratou os indígenas americanos. E ela foi completamente rechaçada, a sua carreira praticamente se perdeu. E agora, 50 anos depois, a academia pediu perdão para ela. Eu pensei que tu tivesse visto isso, não viste? Não chegou, não vi. Mas me parece um evento significativo, né? Uhum. Parece que sim, parece que lutas pontuais como essa dela, sementes, usemos a metáfora, sementes, teriam se perdido. Por que eu estou falando isso? Para enfatizar agora essa juventude, o teu caso e tantos outros companheiros, né? Uhum. Amigos teus e manos e manas, como tu falaste, que estão plantando algo para o futuro, né? Então, pensando que talvez um público possível aqui para essa nossa conversa seja o público mais jovem do que tu, essa galera que está no ensino médio agora, o que que tu dirias, o que tu tens a dizer assim de repente para essa turma? Que pergunta. Tava aqui refletindo sobre, antes de responder, tava refletindo sobre essa ideia para adiar o fim do mundo que a gente aprende com os povos tradicionais do nossa terra, né? Uhum. E eu entendo que quando Ailton ele traz essas ideias para adiar o fim do mundo, ele também retoma e reafirma o protagonismo dessas pessoas de já estarem adiando o fim do mundo há muito tempo. Há muito tempo que ele fala, né? Sim. Há muito tempo. Então, Uhum. se a gente começa, a gente enquanto uma totalidade da sociedade começa a adiar o fim do mundo agora, a gente deve beber muito deles, do que eles já vêm fazendo. E por isso essa retomada de referência, inclusive, isso é uma das mensagens, vou tentar lembrar daqui a pouco, mas de tentar entender da onde que vem essa conexão com a terra, essa conexão com nossos povos, com nossa existência. E eu acho que isso, para mim, me impacta muito no Ailton, quando eu li também, e por isso essa retomada da Amazônia em mim, de me entender enquanto uma amazônida também. E isso é também uma autoafirmação um pouco bem mais recente do que a autoafirmação de negra, mas que para mim me movimenta muito também, de entender dentro desse movimento que é macro enquanto mulher amazônica. Mas ainda nessa mensagem, né, do que eu deixaria, o que para mim foi muito importante é buscar inspirações em alguns lugares, que para mim é muito mais do lugar da atenção, de estar ali, de prestar atenção, de buscar coisas, de buscar referências, no caso, e me apegar muito nelas, assim, sabe, de tentar entender o pensamento, de ler muito, de buscar entender o Google, né? Essa ferramenta Google como uma grande abrir portas para novas coisas. Legal. E quando bem utilizado, lógico. A gente está, inclusive, no ano de eleição e o Google ali, ele também é uma ferramenta muito difícil quando a gente fala desse período, mas quando bem utilizado a gente consegue revolucionar e abrir muitas portas. Talvez nem revolucionar, mas transformar com certeza. E eu acho que isso é muito importante para mim, foi o que me ensinou, me inspirou muita coisa. De entender quem estava ao meu redor. E isso também é uma coisa que eu deixo como mensagem, assim. Eu busquei muito fora quando eu comecei no movimento. Busquei muito... Entendi Lélia Gonzalez, entendi Djamila Ribeiro, entendi uma galera ali que estava falando sobre o que eu precisava entender. Mas enquanto eu lia, eu me afastei da minha mãe, da história da minha avó. Sim. Eu afastei da história da minha vizinha, da minha tia que é a minha vizinha. Então, é entender que existem essas pessoas e que elas são ótimas de continuar lendo e precisam ser lidas. Mas que a referência do existir, ela às vezes está muito mais próxima do que a gente pensa. Isso me lembrou uma fala da Carla Cotirene, quando ela, ao criticar essa visão ocidental, pretensamente universal, ela diz que o sentido mais, digamos, desenvolvido por esta lógica é o sentido da visão, e que, no entanto, na perspectiva agora crítica, chamemos assim, desse pensamento negro, né, chamemos assim, é enfatizar também os outros sentidos.
E aí quando tu falas isto das relações, me parece que vai nesse caminho. Sim, exato. Eu acho que é nos ver como um corpo pensante Aham, e guia também do que a gente olha, porque a gente esquece disso às vezes, né? De aham, entender que onde a gente bebe de referência também é uma escolha nossa, uhum, sabe? Quando eu coloco um autor e eu não me disponho a procurar outro, eu também é uma escolha, também é uma intenção ali. Então uhum, eu acho que esse pensamento da Carla, ele também traz a responsabilidade dos teus atos, assim. Eu acho que é muito isso, quando tu toma pra ti e assume essa responsabilidade que é de dois gumes, uhum, mas que te dá a oportunidade, a possibilidade de, inclusive, criar uma terceira via e de ver outras pessoas. Inclusive, eu tô nesse trajetória dentro da academia, que para mim é um campo de muita disputa, mesmo de uhum, narrativa. Ali eu disputo narrativa em alto nível, assim. Inclusive, eu vi um vídeo da própria Carla Cotirene recentemente, uhum. que ela fala assim: com muita força no meu ori, eu vou ser doutora. E eu acho que é isso mesmo, assim. É uma força de cabeça, de direcionamento, de espírito, alma, corpo, para estar ali naquele lugar, porque ele te nega o tempo inteiro. E eu tô nessa disputa de narrativa para finalizar meu curso, para entender que as minhas referências, elas são referências que devem estar ali, Uhum. na academia. Isso me evoca um outro conceito muito falado nas redes sociais, a partir do livro da Djamila, que é o conceito de. Não, é do Silvio. O da Djamila é o lugar de fala, né? Uhum. É do Silvio que ele diz que ele não é criador desse conceito, ele apenas, né, deu mais visibilidade, que é o conceito de racismo Estrutural. estrutural. Pode falar a respeito desse conceito? Racismo estrutural é exatamente essa estrutura que tem uma intenção. E Silvio reafirma isso, inclusive, com o conceito Aham, de que as estruturas elas são intencionadas, sim, não há neutralidade nesses espaços, aham. como a presidência, como a governança, como a academia, as universidades, escolas, igrejas, famílias, esse modelo estrutural de sociedade, ele tem uma intenção, e a intenção dele é racista, né? Aham, Ele é de negar alguns povos que são demarcados por cor. Então, a oportunidade, ela também tem uma cor. A possibilidade tem uma cor. E ela, muitas das vezes, não é a nossa, aham. né? Então, a academia, ela é, para mim, uma das coisas mais que eu entendo, que eu visualizo o racismo estrutural como atravessamento em mim. E Aham. não a escola, necessariamente escola, ali ensino médio A fundamental, escola mas a básica, tu não faculdade. vês Não isso. senti, Mas na não vivi academia já se percebe isso. a academia. Tu vês a academia como branca, Sim, e isso tem um significado enorme, né? muito. O que é interessante é que a academia, com alguma exceção, ela é de pensamento de esquerda. Portanto, alimenta um discurso e tal. Mas eu também olho isso. Quando você olha, você observa os corpos, para usar essa expressão, os corpos, na sua maioria, são brancos. Né? Então se percebe, isso é sintomático, se percebe que aí a gente volta à noção de pacto narcísico, Narcísico. né? Há algo ali velado, há uma proteção recíproca. Que, então a academia, a partir desse nosso vislumbre aqui, a academia precisa passar por uma autocrítica. E talvez essa autocrítica esteja na mão de vocês, né? De Uhum, vocês que estão aí sim. chegando e enfrentando. Mas acho que tu não falaste para os alunos do ensino médio. Sim, sim. E quando Essa garotada que está aí assim ainda meio, né, meio dormente, meio brincando. O que essa galera pode esperar aí, Tainá? eu gosto de ser otimista, porque acho que se eu não for, eu desisto agora mesmo, assim. Então, eu vislumbro um futuro muito melhor do que a gente está vivendo hoje, inclusive dentro da academia, Aham, porque eu vejo, sim, que apesar de toda essa estrutura, ela está enegrecendo, ela está tornando-se negra, como diz Neuza Souza. E eu acho que isso é aham, importantíssimo para essa galera que vai chegar
e que vai entender aquele território com muito mais amadurecimento. E eu acho que, enfim, a gente tem políticas de cotas aí, a gente tem uma reverência a esse lugar e defesa disso a passos pequenos ainda, mais que há. E, além disso, os próprios trabalhos que vêm sendo construídos dentro da universidade, com muito mais referências negras. Acho que o trabalho que Djamila faz, né, com a coleção Feminismos Plurais, ele potencializa demais isso, porque é um livro de muita importância dentro da academia, que é vendido por R$ 20. Sim. Então, acessibiliza o acesso, a democratização do acesso a esse conhecimento. Ele também dá acesso para a periferia, para as comunidades, inclusive Djamila pauta isso. Né, o próprio Sebo do Gueto, que é um sebo que democratiza o acesso da literatura aqui em Belém. Ele recebeu... Sebo do Gueto. Ele recebeu um boxe do Feminismo Plurais. Legal. Da própria Djamila Ribeiro. Então, é entender esses espaços como políticas afirmativas necessárias de existência. Então, eu acho que o futuro ele é otimista, apesar da conjuntura, mas ele não vai ser imparcial. Então, eu acho que é colocar essa intenção mesmo, responsabilidade. Porque a gente tem... E aí, mais uma vez, não é entender esquerda e direita. Porque a esquerda e direita, a gente continua sendo preto, e eu acho que é afirmar isso cada vez mais. Preto, excluído. Excluído, exatamente. A gente tem governos que mostram isso, né? Isso são dados, são fatos históricos. Porque quando a gente teve governos... escancaradamente de esquerda, que aumentou, por exemplo, o encarceramento de pessoas negras no Brasil. Então, é o pacto narcísico branco, que não é imparcial. Então, há uma intencionalidade, mas eu acho que a gente vem quebrando isso aos poucos, vem caminhando para isso. Então, acho que a galera que vai chegar agora vai encontrar uma universidade um pouco mais negra, um pouco mais dela, um pouco mais chapoçada ali. E para mim isso é muito importante, assim, fico bem feliz de contribuir com isso de alguma forma. Apesar dessa minha resistência na academia, para mim, eu adoro a pesquisa, eu adoro estar lendo e contribuir com isso. E eu entendo que o meu fazer também é nesse sentido, de conseguir contribuir cada vez mais para quem está chegando agora, para quem vai entrar, para quem vem depois, que vai ter um trabalho como o meu já... como possível ali, né, que eu inclusive ouvi isso, de que falar de mulheres negras encarceradas não é falar de história, então eu não poderia concluir o meu curso defendendo esse trabalho, e tô insistindo nele, porque para mim falar de mulheres negras é reivindicar a existência dessas mulheres em vida, na história, como agentes ativos da sociedade, enquanto uma estrutura nega que elas existam. Então, é sim falar de história, e eu venho batendo sobre isso. Então, eu acho que esses esforços que não são meus, são coletivos também, eles vêm me dando mais possibilidades para essa galera que está chegando agora, que eu acho que vai encontrar um caminho muito fértil. E eu acho que a mensagem é colar nessas pessoas que estão fazendo o rolê acontecer, né? Então, estão mobilizando seu bairro, estão mobilizando a seu território, a sua escola, porque é entender que às vezes a gente quer abraçar o mundo, mas se a gente abraça a nossa vizinha, isso já muda o dia dela, isso já é começar a transformação ali. E é começar disso, assim, é começar do que a escola nos abre portas, e não desistir, porque foi inclusive uma mensagem que a minha mãe fala muito pra mim, assim. A minha mãe não... Tua mãe... Só de falar dela eu fico emocionada, porque minha mãe, ela é a personificação de tudo que eu vislumbro. Quanto mais eu leio, quanto mais eu vou para os territórios, quanto mais eu vivencio a Amazônia, vivencio a terra, a comunidade, o coletivo, eu entendo que a minha mãe, ela é o coletivo. A minha mãe, ela existe na coletividade. Legal. E ela nunca me deixou desistir do estudo, apesar de ser alguém que, enfim, nunca leu um livro, por exemplo, completo na vida. Então, é entender que, inclusive, Carla fala nesse discurso, né? A doutora que escreve, que é neta de quem não aprendeu a ler. E eu sou essa pessoa. Eu sou a neta que vai concluir um curso, que é neta de quem não aprendeu a ler. E eu acho que essa é a transformação que a gente quer. Legal. De pouquinho em pouquinho. A minha avó
morreu e ela só conseguia assinar o próprio nome. A minha mãe já conseguiu chegar no ensino fundamental e hoje eu estou concluindo o ensino superior. E eu acho que é daqui para frente, entendeu? Quando eu te falei que há um fundo comum aí, né? O meu aprendizado de ler essas autoras, adorei, adorei. Até comentei em casa, acho que ontem ou hoje, que durante muitos anos, muito tempo, assim, tem uns 12 anos que eu deixei de me empolgar com a Feira do Livro aqui de Belém. Então a gente ganha um valor que também é esse tempo todo, eu acho que é R$ 150 que os professores da rede, 200, por aí é 200, isso há muito tempo. Então, algumas vezes até, não, vão para os meus filhos, vão lá e peguem o que quiserem, porque eu não via, não tinha algo assim que uma vez algum livro ou outro. Mas agora eu disse, agora eu sei o que eu vou comprar com esse dinheiro né, do Cred Livro, meu e da Cleide. Eu vou comprar essa literatura dessas escritoras negras. E aí eu lembrei, sim, aí tu falaste, né? A experiência é muito semelhante também. A minha mãe, ela foi estudar bem depois, agora recente, depois que eu já estava formado, eu acho que já tinha até avançado mais nos estudos, que eu acho que pegou né, a minha trajetória e ela fez ensino médio e não quis continuar depois. Mas eu vi agora, por ocasião do Dia dos Pais, minha mãe mandou uma foto da carteira profissional do meu pai, e aí lá na carteira do meu pai, na foto, aquela parte da foto, onde tem a assinatura, tem a digital dele e está escrito nulo. Então meu pai não sabia ler, pelo que eu pude ver ali. Então é uma coisa muito, muito comum, né, em nós que temos essa história de pobreza, de exclusão, e a gente lendo essas autoras percebe de modo muito claro por que isso é assim. Por exemplo, a Djamila Ribeiro aqui na introdução do pequeno manual antirracista, depois eu quero falar de cotas, tá? Por favor, não me deixe esquecer. Sim. Ela menciona várias, desde quando se proíbe o tráfico, depois a tal da Lei Áurea, mas aí vem outras leis que vão sempre impedindo, né, os ex-escravos de acessarem certos direitos. Depois vem a lei da vadiagem, de modo que o racismo estrutural ele vai se perpetuando com a participação e com a agência do Estado. Então, muita gente hoje, quando se levantou esse debate, enquanto tu falavas aí sobre esse momento que vocês jovens estão revolucionando, digamos assim, a academia, me lembrei também a tua referência, eu estou misturando muita coisa aqui, mas é o momento. Tudo bem. Tu mencionaste o teu trabalho com mulheres encarceradas, que é algo próximo do que faz a Carla Cotirene, né? E aí quando tu mencionaste que na academia te disseram, mas isso não é história e tal, e aí eu lembrei também de uma fala dela em que ela fala de uma desobediência epistêmica, ou no contrário, que isso é uma forma de epistemicídio, né? Não deixar que aquele que foi silenciado ganhe voz, né? Mas tudo isso que tu mencionaste, Tainá, tem a ver, essa mudança toda, talvez a gente possa reconhecer, atribuir isto a essa política pública das cotas. Como é que tu analisa isto? E, o que tu pode dizer para os jovens? Porque a própria, eu estou falando muito de novo, mas eu preciso expor aqui. A própria Carla Cotirene, ela disse que ela era contra, né? Ela teve um baque muito forte, né? Ela se pensava de um modo, inclusive não se reconhecia negra, que é uma coisa, acho que é meio comum, né? Muito comum. O meu próprio reconhecimento como negro, ele vai se dando também paulatinamente. Eu acho que eu tive um momento muito importante durante a minha passagem pela antropologia, onde essas questões foram mais debatidas, e aqui novamente, na leitura, quer dizer, a Djamila fala também aqui no pequeno manual, que numa sociedade racista é impossível não se ser racista. A dificuldade em se reconhecer, você quer achar uma desculpa para não ser bem negro. Aí eu também estava vendo outras informações.
esse papo sobre colorismo, que é uma coisa, Exato. um debate e tal. Pô, é muita coisa, Muito. mas eu queria que tu falasses aí a respeito da importância das cotas, né, para corrigir alguma coisa. O que tu pode falar aí, sobretudo para os mais jovens do que tu? Sim, eu primeiro começo falando de cotas, inclusive essa viagem, né, esse apanhado de tudo que a gente falou é muito importante para eu me posicionar com isso, porque eu também fui contra as cotas Aham. antes Tu de foste? entrar na Olha só. faculdade. E na UEPA, que é a Universidade do Estado do Pará, ela não tem políticas de cotas raciais. Ah, é? Não tem. Eu entrei por cota de escola pública e de classe baixa. Aham. Mas não tem políticas de cotas raciais. Inclusive, eu inaugurei o requerimento que solicita que a UEPA revise suas políticas de cota. E aí, durante a minha estadia lá, fazendo faculdade, não tive retorno sobre isso, mas pelo que eu estou vendo, tem uma mobilização lá para retomar esse debate e trazer isso como uma pauta importante. Mas, e aí, olha a contradição, né? Fui contra e chega quando eu entro na universidade, a primeira oportunidade que eu tenho, eu abro um requerimento que solicita que elas entrem na Universidade do Estado. Porque eu entendi que há essa estrutura, que há esse racismo que é estrutural e que cotas não vai resolver nada, ela não vai resolver, ela não está ali para solucionar a questão do racismo estrutural no Brasil, mas que ela vai amenizar impactos importantíssimos na nossa vida, que vai fazer com que a gente consiga abrir portas e abrir espaços dentro dessas narrativas e disputar narrativas dentro da academia, que é inclusive nadar contra o epistemicídio, que Sueli Carneiro fala. Então, é entender que essa política de cota ela não vai solucionar. E isso era para mim difícil de entender, né, ainda no ensino médio. Mas que quando eu entrei, eu entendi lucidamente que ela não vai solucionar, mas que ela é importante de existir ali, enquanto a gente estiver dentro dessa política de mundo. E aí eu lembrei agora de uma frase do Emicida, que ele fala assim, caramba, gente, questionaram ele, né, na verdade, dele em 2021, a gente está debatendo política de cota, né, que em tese deveríamos estar mais amadurecidos com o debate. Mas ele falou assim, se eu repito é porque ainda estão indo contra. Então, enquanto vocês continuarem falando contra, eu vou ter que continuar defendendo. E eu acho que é isso mesmo, né? Enquanto a sociedade for racista, a gente vai ter que defender essas políticas, porque, inclusive, o governo que está aí faz a gente pensar nisso, que a gente, se a gente piscar os olhos, isso é tomado de nós. Porque isso realmente, para mim, mudou as estruturas, moveu as estruturas do Brasil, sobretudo, porque a gente tem essa oportunidade de conseguir alcançar outros espaços, assim. Então, apesar de não ser um corpo apanhado pelas cotas, eu entendo a importância dele dentro da universidade, dentro da academia, para a gente, inclusive, existir dentro da academia. E eu entendo que cota sozinha também não é muita coisa, né? Porque a gente entra, mas não é, ali dentro não é sustentado. E aí, por isso, outras políticas. E aí, entender que a gente precisa defender isso conjuntamente. É um apoio financeiro, apoio psicológico, apoio de entrada e saída daquela universidade com dignidade. E eu acho que é um pouco desse conjunto. Mas que a gente entenda a necessidade e importância dela é para que os nossos corpos continuem falando e existindo dentro desse sistema que tenta nos negar de toda forma. E aí eu concordo muito com o que Carla traz, que é essa desobediência epistêmica, desobedecer esse padrão que quando eu faço, eu entendo que quando eu reivindico o meu trabalho como um trabalho histórico, eu estou desobedecendo esse padrão epistêmico dentro da academia, de pensadores que esperavam que eu utilizasse, e eu falei, não, eu vou utilizar o meu referencial inteiramente de pessoas negras. E entenda você ou não, né? Legal. Então, se você não entende meu trabalho, o que você faz? Você vai, pesquisa, lê os teóricos que eu trago, entenda que eles falam do corpo que eu estou falando. E aí isso foi um rebuliço dentro da universidade. Pô, bacana. Né? E aí é nesse sentido, assim, eu também fui contra cotas e hoje eu entendo a importância delas, depois de muito estudo, inclusive, de muita pesquisa,
para entender que ela é um atravessamento para o meu corpo coletivo também, com os meus, sabe? De existência mesmo, dentro da academia. Legal, Tainá. Nós já estamos aqui falando há 1h04, acredita? Tem muita coisa que a gente poderia ter tocado, mas o papo vai pegando uma dinâmica muito própria, né? E várias ideias que me vieram, elas também foram embora. Certamente esse assunto, deixa eu colocar para ali, esse assunto ele não termina, está em movimento, está andando, a juventude está, né, assumindo o seu protagonismo, essa palavra que começa a aparecer de modo tão constante, né, na nossa vida enquanto professores da escola básica e tal. Temos aqui um exemplo de uma jovem que encontrou, né, um processo de amadurecimento, de leitura, de reflexão, de análise da realidade, análise do mundo, encontrando aí seu caminho e fazendo as suas conexões. Uma coisa bonita. Acho que o mundo... Tem uma música que fala assim, dizem por aí que o jovem não é sério, né? Né? Conhece a música, não? Dizem por aí que o jovem não é sério. Me parece que nós estamos diante de uma oportunidade de aprender e, sim, fazer a crítica. A academia, fazer essa crítica interna, repensar, né? Repensar esta hegemonia, né, dos corpos brancos, que coisa. Esses dias eu tive aquele problema, né, que eu tive uma reação alérgica, eu acho que usei, quando eu voltei das férias, os cupins estavam entrando ali, e aí eu fui usar um veneno, e aí eu nunca tive esse tipo de reação alérgica, eu fiquei preocupado e tal, e aí fui à UPA, e aí lá na UPA, quando adentrei o espaço médico lá, a médica branquinha, jovem, branquinha, e aí ela ficou assustada com aquelas manchas nas minhas mãos e tal, essa história de varíola dos macacos, né? Eu tinha vindo de São Paulo, mas já tinha um tempo que eu já tinha chegado. Aí fiquei preocupado também, mas não estourou nada, foi só mesmo aqueles caroços. Aí ela chamou a outra médica que é dermatologista, outra moça branca, sabe? Esses espaços de poder, essas posições, são sempre ocupadas, coincidentemente, por pessoas brancas. A universidade também. Eu sei que várias pessoas que estão me ouvindo falar aqui, sim, isso é uma observação, é uma crítica. Por quê? É hora de repensar tudo isso. Então, para a juventude que está chegando, vamos exercitar a desobediência. Talvez muita gente não goste do que eu vou falar. A desobediência epistêmica. Né? É preciso deixar que esses novos pensadores, porta-vozes de novas ideias, que estão deixando, né, conseguiram deixar esse silêncio tão eloquente, né, que a sua voz então seja ouvida, que a academia se repense. Bom, novamente, quando eu começo a falar, falo demais. Mas eu posso comentar rapidinho? Pode, fica à vontade. Que é pensar nesses espaços embranquecidos, é pensar que eles nos aprisionam. E mais uma vez esse pacto narcísico branco. Porque assim, quando a gente pensa a universidade, a academia, majoritariamente branca, a gente aciona que as pessoas que estão ali que entram pela porta da frente são brancas. Mas se a gente for ver todo o corpo de limpeza, ele não é branco. Sim. Então, a gente fala do espaço em si e a gente entende que não é só o espaço, mas onde essas pessoas estão. Porque não basta entrar, tem que saber onde tu estás. Entendeu? E aí eu acho que essa é uma reflexão importante para a gente entender a responsabilização e a consciência daquele lugar. Que quando é um corpo que entra, ele tem que ver, inclusive, de que porta ele entra. E aí vem a interseccionalidade da que eu tirei, inclusive. Né? Que não é um corpo, quando a gente fala do corpo branco, ele não é só branco, ele também tem outros atravessamentos. A mesma coisa o corpo negro, né? E eu acho que esses espaços que eles nos aprisionam, inclusive de imaginários, é entender onde é o meu lugar e onde não é o meu lugar. Que me faz pensar, né?
E a mesma coisa é no corpo acadêmico, no corpo de professores, no corpo de administração, financeiro, e isso tem várias camadas, né? De aprisionamento, de um esforço branco de nos fazer continuar no não lugar, que é o que a Djamila traz. Já que tu mencionaste Djamila, eu acho que eu posso ler um trecho aqui do pequeno manual antirracista, que eu acho que expressa bem o que a gente está falando aqui sobre o racismo estrutural. Aqui na página 9, eu vou ler um pouco, me estender um pouco, mas vamos lá. O primeiro ponto a entender é que falar sobre racismo no Brasil é, sobretudo, fazer um debate estrutural. É fundamental trazer a perspectiva histórica e começar pela relação entre escravidão e racismo, mapeando suas consequências. Deve-se pensar como esse sistema vem beneficiando economicamente por toda a história a população branca, ao passo que a negra, tratada como mercadoria, não teve acesso a direitos básicos e à distribuição de riquezas. É importante lembrar que, apesar de a Constituição do Império de 1824 determinar que a educação era um direito de todos os cidadãos, a escola estava vetada para pessoas negras escravizadas, então não podia. Já tem aí um ponto importante. A cidadania se estendia a portugueses e aos nascidos em solo brasileiro, inclusive a negros libertos. Mas esses direitos estavam condicionados a posses e rendimentos, justamente para dificultar aos libertos o acesso à educação. Então, novamente, você parece dar com uma mão, mas barra com a outra. Havia também a Lei de Terras, de 1850, ano em que o tráfico negreiro passou a ser proibido no Brasil, embora a escravidão tenha persistido até 1888. Essa lei extinguia a apropriação de terras com base na ocupação e dava ao Estado o direito de distribuí-las somente mediante a compra. Então, as comunidades quilombolas, né, ex-escravos que porventura ocupassem uma porção de terra não tinham mais direito, né? Só podia ter acesso comprando, mas não se tem o recurso. Dessa maneira, ex-escravizados tinham enormes restrições, pois só quem dispunha de grandes quantias poderia se tornar proprietário. A lei transformou a terra em mercadoria ao mesmo tempo que facilitou o acesso a antigos latifundiários, embora imigrantes europeus tenham recebido concessões como a criação de colônias. Então, tratamento completamente desigual. Sim. E aí ela continua, quando estudamos a história do Brasil, vemos como esses e outros dispositivos legais, são dispositivos legais pelo Estado. E por isso estrutural, né? Sim, por isso estrutural, como isso vai estruturar essa desigualdade, legitimar, estabelecido durante e após a escravidão, contribuem para a manutenção da mentalidade Casagrande e Senzala, que é uma referência ao Gilberto Freire, né? Gilberto Freire, no país em que, nas senzalas e nos quartos de empregada, a cor foi e é negra. Então, uma pequena referência para quem porventura esteja assistindo, começar a perceber criticamente como é que esses dispositivos legais eles começaram a estabelecer e permanecem até hoje. Eles se atualizam. Se atualizam, né? O sistema, a estrutura racista, ele se atualiza. Assim como o nosso movimento que vai contra, ele vai se atualizando. E por isso a juventude hoje toma protagonismo. Porque veio muita ancestralidade antes, né? Onde o protagonismo eram de pessoas como Zélia Amador de Deus, Abdias de Nascimento. Eram pessoas mais velhas tomando esse lugar. E hoje a gente tem uma juventude tomando posse desse protagonismo. Porque o movimento ele se atualiza porque a estrutura racista também se atualiza. Né? Então, quando a gente fala dessas bases que faz a gente pensar... A Djamila aí nesse trecho foi até 88. Se a gente for até 2003, a gente tem a lei de drogas, por exemplo. Que foi autorizada, um mecanismo legal que em 10 anos impactou a quase 600% o encarceramento no Brasil. A mais. Então... É uma lei fadada ao fracasso, mas que continua até hoje. Então, esses mecanismos, eles se atualizam de outras formas. Então, quando ela fala, inclusive, Casagrande Senzala, eu lembrei de conceito, que é Senzala
periferia, favela, presídio. Aham. Que são todos espaços territorialmente demarcados e que são majoritariamente negros. Senzala, favela, periferia, presídio. Aham. E que estrutura é essa, né? Como que o meu espaço ele também é demarcado geograficamente. Não à toa, eu moro em Coraci, a quase 2 horas da minha universidade. Seu filho é a mesma coisa, mora em Sim. Outeiro, estuda a quase 2 horas da universidade. Aham. Se não 2 horas. Então, são espaços onde a gente é autorizado ou não autorizado de entrar, de estar também. Né? E por isso, esse debate aqui também traz isso, né? Essa conversa de que é possível, e por isso essa mensagem para a juventude que vem depois, Aham. de que é possível criar novos imaginários, mas que eles não vão ser fáceis também. Aham. Né? E eu acho que a gente vem construindo, caminhando para isso, com esse apoio que eu acho que é sair desse protagonismo de pessoas mais velhas e sair também do protagonismo da juventude para eles coexistirem nessa voz, que é o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos coexistindo dentro de um debate que me atravessa e que também te atravessa, e como que a gente pode falar juntos sobre isso. Então, eu acho que esse é o caminho, inclusive, para o debate acadêmico, para o debate nas periferias, nas comunidades, é quando a gente encontrar essa coexistência, quando a gente começa a falar no mesmo nível e aprender juntos, assim, né? Você fala que veio aprender muito comigo, mas eu também estou tendo aulas aqui, e eu acho que é esse processo mesmo da gente se entender como coexistentes, corpos que vão coexistir. E eu acho que se a gente tivesse essa consciência antes, muita coisa teria sido evitada. Aham, com certeza. Bom, estamos... Muita coisa não foi dita, Sim. muita referência, isso depende muito da dinâmica de como a conversa vai se encaminhando, mas a proposta aqui é discutir as ideias, né? É bater o papo, colocar as ideias e tentar de algum modo contribuir, né, para o debate, que isto sirva, que essa nossa conversa ajude também, né, os outros jovens a de repente se interessar, né? Os professores a conhecer esse material, né? Eu queria ter falado mais sobre o livro do Krenak, mas já ficou a referência. Pequeno Manual Antirracista, da Djamila. Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que é um líder indígena. Interseccionalidade, da Carla Acotirene, faz parte dessa coletânea. E Feminismos Plurais, que é uma noção que a gente não explorou, né? Não explorou. Infelizmente. E esta referência aqui mais antiga, né, que veio à tona também, que é a Lélia Gonzalez, uma personalidade muito interessante, que eu também estava vendo alguns documentários aí. Não tocamos no nome dela, mas ela é uma espécie assim de pioneira, né? Pioneira, inclusive da história. Ela é formada em história. História, ela filosofia. Filosofia também. Ela é uma pioneira dentro dessa compra. Inclusive, a gente traz esse debate que a Lélia, a Carla fala sobre isso. Que enquanto se debatia interseccionalidade nos Estados Unidos, a Zélia já fazia trabalhos interseccionais aqui. Só que só veio ter nome, e por isso a importância de dar nome às coisas. Inclusive, isso é importante. Que quando eu me digo é a importância da existência, eu existo quando eu me digo, e por isso eu faço isso. E Lélia faz isso muito quando ela trabalha com a população negra, mas que o trabalho dela não é entendido como interseccionalidade. O pioneirismo da interseccionalidade, segundo a macrociência, ela vem dos Estados Unidos, né? E a Lélia fazia isso muito bem, e há muito tempo, assim. Né? Mas ela é uma grande mulher. E aí, só para não sair sem falar sobre feminismo, a Lélia tem uma frase que fala assim, que é: a mulher negra, ela é a última da fila depois de ninguém. E aí o feminismo negro entra exatamente nessa frase, assim, da reivindicação do não lugar, que é da Grada Quilomba, mas que a gente pega um pouco para pensar isso, que é entender que a mulher negra, ela é a última da fila depois de ninguém, então ela não é nada, né? É entendida como nada dentro, é a base da estrutura da sociedade, então é aquela que é o corpo mais encontrado pelas vielas das opressões, que é inclusive um corpo que eu entendo nesse lugar também. E por isso
essa retomada da autoafirmação, para tentar existir nessa estrutura também. Legal, Tainá. Eu acho que a gente pode encerrar, né? Por favor. Muita coisa vai ficar para ser dita, mas foi um papo legal. Estamos com 1h18. A gente pode encerrar aqui. Eu te agradeço por ter aceitado o meu convite, pelos ensinamentos. E estamos aí. Vamos ver se a gente faz uma parceria lá na escola para falar com os alunos, né? Por favor. Legal, então. Eu agradeço muito também, Edilson. Acho que é uma oportunidade importante de entender que a minha voz está sendo alcançada em outros lugares e esse reconhecimento em vida para mim é muito importante, né? De que a gente leia e compre o livro das nossas manas pretas, manos pretos também que estão escrevendo em vida e entenda que a literatura deles é importante para a academia, para a vida e tudo mais. Então, para mim é muito importante ser ouvida em vida, sabe? De ter esse reconhecimento enquanto eu estou aqui. E isso para mim é muito, muito, muito importante. Então, eu agradeço demais o espaço, essa oportunidade de compartilhar um pouco do meu pensamento e que se transforma a todo momento. Eu espero que a gente se encontre mais vezes, mais espaços e mais lugares dentro dessa geografia dos afetos também, né? Que a gente se acolhe. É também um momento que eu falo muitas coisas que são pesadas, são cruéis de perceber, mas que aqui eu estou sendo acolhida nessa fala também. Então, agradeço demais para que a gente tenha mais momentos assim, né? Nessa oportunidade que me alcança. Então, tenho muito a agradecer. Espero que o pessoal também goste do papo e acompanhem mais, que eu tenho certeza que o projeto vai cada vez mais amadurecer e tende a crescer cada vez mais. Legal. Bom, pessoal, é isso aí. Conversa com a Tainá. E a gente fica por aqui até o próximo vídeo, então, com o nosso próximo convidado. Até lá. Eita.